Boa noite, boa noite. Estamos começando mais um Cuidando de Você. Aquela live de segunda que eu recebo um convidado especial pra gente tratar de algum assunto que vai ser útil na sua área, né? Em alguma área da sua vida. Minha convidada já entrou aqui, hoje eu vou receber a Karina Ceia e nós vamos falar sobre a psicopedagogia e como que ela pode ajudar, nos beneficiar, né? Para qual tipo de público ela funciona. Enquanto isso, a gente vai mandando aqui, ó, aviãozinho, vamos convidar todo mundo para esse tema super interessante. Ah, mas eu não preciso disso. Será? A gente não sabe, às vezes você precisa e não tá sabendo, né? Vamos entender um pouquinho mais como que a psicopedagogia pode nos ajudar. Às vezes você vai ter um parente, um filho, um neto, um sobrinho, alguém próximo, se você achar que não é pra você, né? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Eu tô aqui, Karina, mandando pra todo mundo, acho que você também tá mandando. É isso que a gente faz, ó, a gente vai vendo todo mundo que tá aqui na nossa frente, ó, bora mandar aviãozinho para todo mundo vir para essa live, pra gente conseguir difundir mais um pouco desse super tema, né? Cuidando de Você tá aqui já há mais de 4 anos no ar. Pra quem não me conhece, quem tá chegando agora, eu sou Amanda Dourado. Eu te ajudo a ter uma vida mais leve a partir do seu autocuidado. Você entender suas emoções, você começar a se organizar melhor, reprogramar sua mente, ressignificar as coisas da sua vida para que tudo aconteça de um modo melhor, né? Como eu falo, cuide de você que o resto vem. É você se priorizando, você se cuidando, que você vai ter vários resultados positivos nas áreas da sua vida. Então, se você quer ter uma vida mais leve, você me procura, chama aí, tem terapia em grupo, tem terapia individual, para ver como que eu posso te ajudar. Júnior, bem-vindo, o pessoal tá entrando aqui. Eu vou chamar a Karina e a gente vai começar esse bate-papo, né? Natália, bem-vinda também. A gente vai começar esse bate-papo sobre a psicopedagogia, né? Então vamos lá, vamos convidar todo mundo. Quem não segue a Karina ainda, pode clicar aí para seguir, né? Casa Ceia. Me segue também, @Mandita Dourado, para que você possa participar toda semana das lives. Uma semana eu faço Cuidando de Você, na outra semana eu faço Provocações, que é a live de segunda que te faz pensar. Então tô sempre assim, às vezes vem seguida, às vezes vem alternada, mas toda segunda tem uma live especial aqui para você aprender um pouquinho mais. Então vamos lá, Karina, vou te chamar aqui para você. Vamos lá. Silvia, Natália, bem-vindas. Oi, Karina, boa noite. Bem-vinda ao Cuidando de Você. É um prazer te receber por aqui. Ei, boa noite, tudo bem? Tudo Obrigada. ótimo. Tá um calorão, mas tá tudo certo, tá tudo bem. A gente está derretendo, mas sobrevivendo. Isso aí. Karina, bem-vinda, que aceitou o convite, né, pra gente falar desse tema. Mas se apresenta aí para o pessoal saber quem é você. Então, gente, eu agradeço muito a Amanda, né, por esse convite. É, é sempre uma ótima oportunidade a gente apresentar um pouco da psicopedagogia, porque é uma área que existe ainda muitas dúvidas sobre a atuação, né? Então, vamos lá, eu sou a Karina Ceia, eu sou formada em pedagogia, logo depois eu fiz a psicopedagogia e venho atuando nessa área, nessa ocupação, que ela tem por objetivo focar mesmo na aprendizagem humana. A psicopedagogia, eu digo que ela transforma, né, as vidas, não só o público infantil, porque as pessoas têm, às vezes, um pensamento que é mais voltado para o público infantil, que eu vou desmistificar isso daqui a pouco, eu vou explicar um pouquinho. Cada área, né, cada público tem uma abordagem diferente. A psicopedagogia ela é um leque, né? Ela pode ser educacional, hospitalar, empresarial, trabalhar com público infantil, público de jovens, adultos, idosos. A gente vai falar muito pincelado, assim, muito superficial. Tem muita coisa que a gente pode entrar, né? É só uma ponta do iceberg. Mas a gente pode marcar futuramente uma coisa bem específica. Mas o meu objetivo aqui é apresentar a vocês um pouco sobre a atuação psicopedagógica. Que bacana, vai ser muito legal, até porque eu também tenho muitas dúvidas, então acredito que o pessoal que tiver dúvida vai perguntando aí, e eu vou perguntando por aqui, vou lendo as perguntas e eu vou aprender muito, tô animada. Karina, então vamos começar assim, o que é exatamente a psicopedagogia?
no âmbito maior, né? Do que ela trata? Eu vou iniciar essa explicação com um exemplo prático. Porque, geralmente, se eu começar a explicar, a psicopedagogia é uma área de atuação que trabalha as aprendizagens, vai ficar uma coisa assim muito Google. Deixa eu Aham, a gente quer algo explicar. prático, exatamente. Para a gente entender no nosso dia a dia, né? Eu vou explicar com um exemplo. Quando a gente tem dor em alguma parte do corpo, você vai procurar o especialista naquela área, né? Então, se você está com uma dor no peito, você vai procurar o cardiologista. Estou com muita dor de cabeça, você vai procurar o médico específico. Então, a dor, ela é o sintoma de algo. E você vai procurar o especialista para você entender, não é só tomar um remédio para aquela dor. Você vai se tratar, vai fazer os exames específicos e você vai tratar aquela dor que vai demorar um tempo de tratamento para que você cure aquilo dali e você não sinta mais aquela dor. Vamos pensar que a dificuldade de aprendizagem, ela é uma dor? Ela é um sintoma de alguma coisa. Ela é um sintoma de quê? Aquela dificuldade de aprender matemática, ela é um sintoma de quê? Então, a psicopedagogia, ela é essa área, esse médico, vou colocar entre aspas, tá? Porque nós somos uma equipe. Tem fono, tem terapeuta ocupacional, mas vamos pensar a psicopedagogia como esse médico que vai investigar, ele vai tratar essa dor da aprendizagem. Então, quando você faz um exame que o cardiologista passou, um hemograma que o médico passou, a psicopedagogia vai te passar um PAC, que é um exame, processamento auditivo central, para a gente entender o que está acontecendo. A psicopedagogia vai te sugerir vários caminhos e exames para a gente investigar o que está acontecendo com aquele ser humano. Por que está com dificuldade de aprender? Por que está com dificuldade em memorizar? Por que sai do quarto, vai lá na cozinha para buscar um copo d'água, chega na cozinha e não lembra do copo d'água? Por que começa a assistir um filme e não consegue terminar? Ou está com dificuldade, por exemplo, Amanda, de explicar uma história com início, meio e fim? Sabe aquela pessoa que começa a falar e fica assim, mas onde é que eu estava mesmo? O que eu estava falando mesmo? Então a gente começa a perceber várias características que aquela aprendizagem está acontecendo alguma coisa. A psicopedagogia vai investigar isso com você. A gente vai investigar e depois da investigação, chegamos a uma conclusão, chegamos a alguns caminhos possíveis. A gente vai intervir naquilo dali. E para intervir, existem métodos diferentes. Então, tem terapia que vai tratar com ABA, tem terapia que vai tratar com outras abordagens dentro da psicopedagogia, mas todas vão tentar encontrar a origem daquilo dali. E a gente vai tratar, melhorando a aprendizagem, memória, concentração, foco nas atividades diárias, autoestima. Quem não aprende, quem tem dificuldade de aprender, tem também uma questão na autoestima, a gente fica envergonhado. Poxa, por que todo mundo entendeu e eu não? Por que tem tanta gente com facilidade de fazer aquilo e eu não? Isso vai afetando a autoestima também. Então, a psicopedagogia, olha como é que ela abraça, né? Olha como é que a Muito psicopedagogia... interessante, né? Tem um leque realmente muito grande, como você falou ali no começo. Isso. Bacana, eu já estou cheia de dúvidas. Pode perguntar. Não, pode ir falando aí que eu vou jogando as perguntas no decorrer aí das suas explicações. Mas quando eu vou te cortar um pouquinho para abrir um parênteses aqui, porque eu já identifiquei algumas coisas que eu acho que a psicopedagogia pode me ajudar. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu já dei uma explicação, assim, um pouco do que é a abordagem psicopedagógica, eu acho muito interessante agora eu explicar a atuação dentro de cada público. Como é a psicopedagogia com o público infantil, como é que vai ser dentro de uma empresa, ou dentro de cada público. Eu vou fazer agora uma explicação. Né, Karina, te cortando, as pessoas acham que a psicopedagogia é uma coisa só para criança, só para quem está na escola, né? E a gente quer desmistificar isso, não é só para esse público. Então vai ser bacana você falar, inclusive na empresa. Eu não sabia que tinha psicopedagogia na empresa. Vai ser legal saber isso. Então, se você conhece alguém, chama mais um para participar aqui com a gente.
né? Manda aí o aviãozinho, porque é um tema muito interessante para todos os públicos, né? E quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, mais pessoas ficarão sabendo do assunto e talvez procurar uma ajuda. Às vezes ela nem sabe que precisa de ajuda, né, Karina? E aqui ela vai identificando alguns sinais de que talvez ela precise desse acompanhamento. É porque as pessoas podem não saber qual é a especialidade a procurar, ainda seguindo aquele exemplo que eu dei no início da dor física, que você procura o médico, às vezes você sente uma dor, por exemplo, no abdômen, e você não sabe qual médico procurar. Então, também acontece isso na psicopedagogia. A pessoa tem aquela dificuldade, mas qual é o profissional que eu procuro? A pessoa não sabe. Quem é que vai procurar com aquela dificuldade? Memória, concentração, aprendizagem. Eu procuro quem? Então, vamos lá. Eu vou começar a explicar os públicos dentro da faixa etária. Como é que é a abordagem psicopedagógica no público infantil, jovens, né, adolescentes, o público de adultos. É bem interessante que eu vou dar uma focada também na psicopedagogia com mulheres, que eu tenho um grupo de mulheres, mães, que a gente faz uma dinâmica bem interessante, e o público de idosos. O público infantil, ele é bem interessante porque é um público que não consegue te dizer, na maioria das vezes, ele não consegue expressar, ele não consegue contornar e explicar qual é a dificuldade dele. Se eu receber, por exemplo, Amanda, vamos conversar sobre a sua dificuldade de aprendizagem. Se você tiver, você vai conseguir me dizer, Karina, eu tenho dificuldade aqui, ali, né? A criança, ela não consegue. Então, a gente vai percebendo aquela bolinha de neve crescendo. Ele está na escola, mas tem dificuldade de aprender. A mãe, a família vai percebendo que os outros colegas estão avançando academicamente, mas aquela criança não. Então, você vai começando a perceber sinais. Poxa, mas as crianças dessa faixa etária já estão aprendendo coisas que meu filho não aprende. Será que eu tenho que esperar? Será que cada pessoa tem o seu time? Cada pessoa tem o seu tempo? Então, respondendo essa pergunta que eu mesma fiz, não. Não vamos considerar que as pessoas têm o seu tempo, porque quando a gente considera que cada pessoa tenha o seu tempo, fica uma coisa muito subjetiva, muito complexa. Quando é que é o tempo, então? Se vocês perceberem, lá na caderneta de vacinação dos filhos de vocês, quem tem filho, ali ele tem o marco do desenvolvimento. Ele tem ali dentro vários gráficos, observem só na caderneta de vacinação. Ele tem vários gráficos que apontam em cada idade o que é esperado na aprendizagem daquela criança. Tanto motor, que a gente chama o físico, pegar, engatear, pular de um pé só, pular com os dois pés, alcançar, cruzar linha média. O que é cruzar linha média? A minha mão direita consegue pegar algo lá na esquerda, trazer. Olha como é que uma organização de corpo para eu pegar, para eu trazer. Isso é avaliado, isso é testado e foi posto num gráfico o que é esperado para cada faixa etária. Então, ali a gente tem o que é adequado e esperado para 1 ano de idade, firmeza na cabeça, o sentar. Quando a gente chama ele atender e virar o rostinho para atender a família, fulaninho, ele tem que levantar, ele tem que se interessar, ele precisa fazer o contato visual. Se não está fazendo, tem sim que procurar uma avaliação. Tem que procurar fono, tem que procurar TO, psicopedagogia, que a gente vai começar a essas informações mais basiconas, assim, mais generalistas, tem na caderneta de vacinação. Então, se os pais observarem ali, eles já vão ter uma noção se o filho está dentro do esperado, né? E dali já pode ligar uma luzinha se ele vê que está muito discrepante, certo? E é muito fácil essa leitura dos gráficos. Você vai ver a idade do seu filho e você vai ver, e ele vai dizendo o que essa pessoa com aquela idade deveria estar alcançando. Percebeu que o seu filho não está alcançando a maioria das coisas, não é uma coisa ou outra, né? Vamos ter essa flexibilidade. Não é assim tudo. Nossa, ele tem uma coisa aqui que nessa semana ele não conseguiu, vou procurar ajuda. Não se desespere.
Gente, desculpa só esse barulho aqui de cachorro, que vizinhos com cachorrinho é assim mesmo. Tá É, tudo então, a gente consegue fazer dessa forma com o público infantil. Então, a gente faz essa avaliação inicial. Porém, vai crescendo e você vai percebendo na escola, continua dificuldades, não demora. Não pense que é o tempo dele, daqui a pouco ele vai melhorar. Não pense isso. Procure ajuda. Porque, gente, o problema é que aquele problema, ele cresce junto com a criança. Aquela bolinha de neve, aquele comecinho que está só com uma dificuldadezinha, daqui a um ano está desse tamanho, daqui a 5 anos está desse tamanho. Aí quando chegar lá na adolescência, está maior. Mas vamos lá. Então, público infantil, a gente vai perceber os marcos do desenvolvimento. Lá na fase escolar, você está conseguindo ler e escrever, porque não adianta a gente querer que a criança saiba ler e escrever se ela não consegue recortar. Olha aqui, a coordenação motora fina. Se a criança não consegue parear, colocar objetos no lugar, sabe? Aquela brincadeira do encaixe, do quadrado, do triângulo. Se a criança não conseguir fazer esse movimento de entender que aquele espaço quadrado, ele tem que pegar aquela forma quadrada e encaixar, ele não vai conseguir lá na frente ler e escrever. Não se pula etapas. isso. Por isso é tão importante, né, esse tipo de atividade com eles ainda pequenininhos, né? Tem gente que acha bobo, então não é bobo. Não. É legal que a família incentive já antes de ir para a escola fazer esse tipo de joguinho. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não precisa responder, mas é só bom pensar. De toda fase educacional, educação infantil, escolarização, que é educação básica, faculdade, pós-graduação, qual é, na opinião de vocês, qual é a faixa educacional? Vamos colocar nesses períodos que eu acabei de citar. Qual é o mais importante na vida da pessoa? Muitas pessoas vão pensar que é a faculdade, né? Você está escolhendo ali o seu caminho de vida. Não, é a educação infantil, é lá atrás, é o primeiro. Se a base ela não começar de uma forma fortalecedora, não adianta que todos os outros vão ficar fracos. Então, é a educação infantil. Quando a família pensa assim, tá indo para a escola para brincar. Tá brincando, porque é dentro do lúdico que a gente ensina a respeitar as regras, a minha vez é a sua vez, limites, esperar. As crianças hoje não querem esperar nada. Numa fila de banco, numa fila de mercado, as crianças não querem esperar. E é dentro da brincadeira que a gente aprende a esperar. É a minha vez, não é a sua vez. Você vai esperar, vai aprender a perder e a ganhar, que a gente também tem muita dificuldade hoje em dia. E aí, se não tiver essa conduta, esse olhar carinhoso, cuidadoso, que quando a escola aponta para a família, é interessante que a família busque, porque a escola é o primeiro local que eles vão sinalizar, que eles vão perceber. E aí a gente vai para o próximo grupo. Podemos? Quer fazer uma pergunta? Não, tá de boa. Estou aqui observando que como eu trabalho com crianças também, né, na escola, e a gente já vai observando de uma maneira diferente, né? Isso. E também aqui depois, se vocês estão gostando, vocês podem passar a gravação, né? Se você está vendo a gravação dessa live, repassa para alguém que você conhece, que você sente que a criança está assim um pouquinho diferente. Estimule seus filhos logo no começo, seus netos, seus sobrinhos, né? Vai ser muito importante na vida deles quando estiverem adultos. Isso. A gente pode pensar, até as pessoas podem dizer, se tiver esse interesse, a gente faz um outro momento apenas para eu dar dicas, tanto para a família quanto para algumas professoras que tiverem interesse, o que fazer, como ajudar. O que a família pode fazer por essa criança? Não é só levar para um terapeuta para ele ajudar. É o que em casa pode ser feito diariamente para você contribuir para a aprendizagem do seu filho, para ele desenvolver inteligências múltiplas. Então, a gente pode pensar nisso futuramente, né? Legal. Eu vou... Continuando. Então, a gente saiu agora do público infantil, que nós temos todas essas questões que eu apontei, que são fundamentais. É o início da vida, gente. É ali todo o processo de desenvolvimento, está tudo ali, janelas das oportunidades, está tudo ali. Então, foca na educação
básica, na educação infantil, é ali, sentiu que está atrasado, não espere o tempo da criança, porque durante muito tempo a gente ouviu que cada um tem seu tempo. Tem 5 anos e não fala, mas ele tem o tempo dele. Não espera, meu amor, tem 5 anos e não fala, procura um especialista. Tem 6 aninhos, não está conseguindo encaixar aquele quadrado com aquele triângulo, o quadrado com o quadrado, ele está botando um triângulo no quadrado, procure um especialista, não espere mais tempo, porque esse problema só vai crescer. Aí ele vai chegar lá na adolescência, que é o que eu vou explicar agora. Lá na adolescência, a gente já vai encontrar com uma outra situação do corpo humano, que é aquela variação hormonal. Tá tudo acontecendo, é puberdade, meu corpo é suor, é tudo ali. O adolescente ele já vai estar lidando com as suas demandas hormonais, sociais, e todo esse estímulo que a gente tem de internet, de mídias sociais, a gente está sendo bombardeado. E aí, quando essa pessoa ela já traz lá da infância as dificuldades de aprendizagem, vai ficar pior. Só que vai entrar uma outra situação. Ele já não vai estar mais falando das dificuldades. Na adolescência, ele vai estar omitindo, ele vai estar retraindo, ele vai ter, na maioria das vezes, aquele comportamento de não vou contar para ninguém que eu estou com essa dificuldade, vou ficar com vergonha. Como que os meus amigos vão reagir se souberem que eu tenho essa dificuldade? Ó, eles ficam em silêncio e aquela dificuldade só aumenta, só aumenta. E aí, a gente vai procurando formas de driblar aquilo. Sabe o que a gente faz? Voltando ao exemplo do médico, ciência de dipirona. Quando a pessoa não vai ao médico que está sentindo uma dor, ela vai tomar um remédio de efeito paliativo. E o adolescente, aquela família que tem dificuldade de aprendizagem, qual é o remédio? Qual é a dipirona? Qual é o remédio de efeito paliativo que ele vai encontrar? Ah, ele vai para jogos, ele vai começar a dispersar a atenção e tentar encontrar caminhos para driblar aquilo dali, e ele só vai camuflando. A autoestima vai diminuindo. Ele tem dificuldade, ele não vai querer falar que está com dificuldades reais. Então, esse adolescente, ele já está lá de trás com dificuldade na matemática, ele já está lá de trás com dificuldade de interpretação de texto. Quem não lê bem e não interpreta bem, não consegue fazer nada. Porque quem não lê bem e não interpreta bem, vai conseguir interpretar o probleminha de matemática? Ele vai entender o X, o Y e o Z lá daquela equação da matemática? Está tudo relacionado à leitura, à interpretação, à linguagem matemática, às ciências biológicas. Se você não conseguir entender o processo lá atrás, a escadinha vai só desmoronando, desmoronando. Esse adolescente, a gente tem que rastrear lá atrás. Às vezes, é um adolescente de 16 anos e eu percebo que ele tem dificuldade na lateralidade. Lateralidade é a lateralidade, essa questão de direita, esquerda, é a condição do corpo dele aqui no contexto. Por exemplo, você não tenta entrar entre a geladeira e a parede. A gente tenta entrar entre a geladeira e a parede? Não, porque você sabe que o seu corpo não cabe ali. Mas quando a pessoa tem dificuldade de lateralidade, quer ver um exemplo? A pessoa tem dificuldade de dirigir carro. Olha aquela criança que tentava entrar entre a parede e a geladeira lá atrás na infância, que não foi tratado, que vamos esperar porque cada um tem o seu tempo. Lá no adolescente, no jovem, ele não vai conseguir tirar a carteira dele de habilitação. Nossa, interessante, hein? Ele não vai conseguir colocar o carro dele numa vaga. Ele não vai ter a percepção rápida da visão periférica para ver, enquanto ele olha para frente na direção, ele acabou de ver que o sinal ficou amarelo e vai ficar vermelho, é a visão periférica. Ele não tem essa habilidade. Porque quando ele estava sentado e estudando, esse movimento, aqui tem uma folha, quando ela fica posta sobre a mesa, você tem que ter uma organização de corpo para você olhar para frente, olhar para o quadro, olhar, lembrar do que está escrito, que é o cabeçalho, vir aqui e escrever. Você tem que ter uma organização e um planejamento motor que a pessoa que tem dificuldade de atenção, se ela baixou, anotou aqui, quando ela levantou, ela viu uma borboleta passando, acabou. Já foi embora com a borboleta. Dificuldade de atenção,
de foco. Essa criança que não foi trabalhada, ela não vai conseguir olhar o semáforo lá na frente. Entendendo que tudo que acontece em sala de aula está te preparando para a vida. Quando a gente ensina a lateralidade, a gente está ensinando essa pessoa futuramente a tirar uma carteira de habilitação. E nós estamos, inclusive, ensinando essa idosa lá na frente a abaixar, pegar as sacolas, levantar sem ficar com tontura. Olha como a psicopedagogia vai interferir na sua vida toda, até a velhice. Que legal isso, hein? Tô adorando, Karina. Tô adorando saber um pouco mais sobre isso. Sabe, sim, muito superficialmente, né? E entender como que é tão amplo. Tá sendo bem legal. O pessoal que tá aprendendo aí também, coloca aí, dá uma reaçãozinha, sobe o coraçãozinho pra gente saber que tá legal, pra gente ajudar com que a plataforma entregue esse conteúdo para mais pessoas. Se você está vendo a gravação, compartilha, assiste o canal, curte, porque isso tudo ajuda, né? Olha quanta coisa interessante que a gente está aprendendo aqui. A gente ainda está no adolescente. Vamos lá, Karina. Pode continuar, que eu tô amando. E acontece que quando você também, voltando aqui no público de adolescente, quando você tem dificuldade de interpretar o texto, você acaba evitando lê-lo. Porque você está com dificuldade de interpretar, é cansativo, acaba não lendo. E acaba não lendo, acaba não interpretando. E quem não lê e não interpreta tem dificuldade com colocar a sua subjetividade, colocar a sua crítica social. Olha como isso é perigoso para adolescentes, para adultos. Essa pessoa, ela vai acabar indo com os outros, na maioria das vezes, e não desenvolvendo a sua criticidade. Então, quando eu atendo muito adolescentes, lembra que no público infantil eu vou trabalhar e vou lá na base, né, como eu tinha explicado, para não perder e não crescer bola de neve de dificuldade de aprendizagem. No público de adolescentes, eu já vou ter uma abordagem mais específica, não só na dificuldade de aprendizagem, mas o que aquela dificuldade já está interferindo naquele ser humano, dentro do que ele já precisaria estar desenvolvendo naquela idade. Então, criticidade, a consciência da educação financeira. Lembra que ele tinha dificuldade de interpretar a continha matemática, a leitura? Essa pessoa está hoje na adolescência, na vida adulta, tem dificuldade com organização financeira, de economizar. Como é que eu vou gastar meu dinheiro? Planejamento. Então, nesse público de adolescentes, a gente já vai fazer rotina semanal. O que você vai fazer a cada dia? Porque esse adolescente, visto que se ele é adolescente, está com dificuldade de aprendizagem, essa dificuldade não surgiu agora. Essa é uma dificuldade que vem lá da infância, que a gente vai estar tratando. Aquela pessoa adulta, que eu vou chegar daqui a pouco, eu vou dar o exemplo, ela não ficou com dificuldade de aprendizagem adulta. Ela está arrastando lá de trás. Estamos percebendo que são coisas que se arrastam, que a gente atrai. Quando a gente trabalha esse momento, nós não podemos trabalhar só a gente chama de a demanda, né? A demanda que a pessoa trouxe agora. Eu não vou trabalhar só a demanda que aquela pessoa trouxe. A pessoa adolescente chegou lá com uma dificuldade de atenção, concentração e está com as notas baixas na escola. Aquela é a demanda que ela trouxe. Mas eu vou investigar, eu vou vir lá de trás para entender aonde foi que iniciou ali as dificuldades. Então tem que vir lá. Mas eu não posso vir lá de trás só e ignorar o que ela acabou de me trazer. Eu vou vir lá de trás, rastreando as dificuldades de aprendizagem, mas também vou carregando aqui o que ele me trouxe agora. Vamos trabalhar a autoestima, planejar a semana dele, organizar a vida financeira, organizar a vida emocional, contornar as suas dores, vai falar o que está sentindo, como é, o que pode ser traçado, o que a gente pode traçar como estratégia para poder resolver essa questão. A psicopedagogia vai trabalhar. Pensando que psicopedagogia não é psicologia. São abordagens diferentes. Lá na sua abordagem com a psicóloga, vão ser trazidos elementos específicos que aquela profissional vai estar atuando. Focando aqui na psicopedagogia, nas aprendizagens. Tudo bem?
Karina, vou abrir um espaço aqui, já que você falou sobre isso, né? Porque na terapia a gente vai muito na questão das emoções, dos traumas. Muitas das vezes são coisas lá da nossa infância. Então, vou presentear aqui duas pessoas. As duas pessoas que falarem aqui, eu quero, depois vão me chamar no privado, que eu vou presentear com uma conversa terapêutica. Legal, né, galera? Quem quer, coloca aqui, eu quero. O pessoal tá entrando, o Jefferson entrou agora há pouco. Tem a. Quem que chegou agora também? A Eliana. Então, as duas pessoas falaram assim: eu quero conversa terapêutica comigo para a gente poder entender um pouquinho mais das suas emoções, para saber como é que eu posso te ajudar, para você se entender um pouquinho melhor. Porque, como a Karina falou, são coisas diferentes. Né? A terapia que a Karina faz é a terapia da psicopedagogia, ela vai ajudar na questão da aprendizagem. Eu já trabalho com a área mais emocional, dos seus traumas, para que você tenha uma vida mais leve, para que você se cure emocionalmente. Então, são coisas diferentes. Se alguém quiser ir o presente, as duas primeiras que chamarem aí, ó, manda aqui nos comentários, eu quero que a gente vai fazer uma conversa terapêutica, gratuita. Karina, então vamos lá. Agora a gente vai para o público adulto. Eu quero entender essa Vamos. parte porque eu vim percebendo, né, com o avanço da psicopedagogia, a gente vem ouvindo falar muita coisa, a gente começa a ouvir, mas assim, eu não entendia tão perfeitamente, né? Como é, como eu tô entendendo agora. Mas eu comecei a perceber algumas coisas em mim, coisas nas crianças, eu falei, cara, mas eu tenho essa dificuldadezinha. Eu até te perguntei, né, uma questão outro dia, que eu vi identificando. Então, como é que é no público adulto? Como é que a gente identifica? Como que a psicopedagogia pode ajudar um adulto? Então, no público adulto, a gente vai perceber, cada um vai perceber em si características que elas vão envolver não só aprendizagem, mas questões sociais também. Então, quando você tem dificuldade de aprendizagem, ela não vai ficar só na esfera da aprendizagem, ela vai mexer em todas as suas esferas, todas as partes de você. Então, a dificuldade de aprendizagem, ela vai afetar lá no teu emocional, ela vai afetar lá no seu corpo, ela vai afetar na sua autoestima, ela vai afetar na sua aprendizagem, ela vai afetar nas suas interações sociais. Então, ela vai afetar no seu trabalho, no seu desenvolvimento acadêmico e profissional. Então, quando esse adulto ou essa adulta começa a perceber que, poxa vida, tem questões aqui na minha interação social, no meu trabalho, estou com dificuldade. Você vai começar, vou dar exemplos práticos. Eu tenho dificuldade de atenção, eu sou uma mulher adulta, tenho dificuldade de atenção, concentração, tenho que ficar perguntando para as pessoas várias vezes o que ela acabou de me explicar, porque eu não consegui manter a informação do início ao fim que ela falou. Então, você fala, Amanda, exemplo, hoje você resolve isso para mim. Aí toda hora você tem que voltar. Mas é para fazer o que mesmo, Karina? Você pediu para fazer o que mesmo que eu esqueci? Então, são sinais que você vai se atentar. Isso que eu falei também de iniciar uma conversa e ficar sempre perguntando onde que eu parei? O que eu estava falando mesmo? Dificuldade de se planejar na vida. Poxa, eu não consigo organizar minha semana. Eu compro agenda todo ano, mas a agenda fica lá no canto. Eu não consigo botar a minha semana ali. Eu não consigo botar no papel o que eu tenho que fazer. Aí vai lá, então, para o contexto de trabalho, aquela pessoa que nunca consegue finalizar uma tarefa a tempo, sempre perde os prazos, ou então mas faz ali, ó, pertinho de acabar o prazo. O prazo é até 28 de fevereiro. A pessoa vai fazendo no dia 27, meia-noite. Aquela pessoa que deixa para o último momento, tudo isso são sinalizações. Pode ser, não estou afirmando, pode ser TDAH, sinais de autismo, porque comorbidades são características do TDAH, do autismo, às vezes eles se comunicam também, às vezes tem comunicação ali. A dificuldade de interação social, ela pode ser elemento do TDAH, ela pode ser elemento do autismo, ou de outro transtorno também. Então tem que investigar. Percebeu que nesses exemplos aqui que eu dei, você se enquadra nessa maioria aqui, dificuldade de, eu não tenho paciência com as pessoas. E quando aquela pessoa está mastigando no meu lado? Aquela pessoa mastiga o creque que ela faz, que vontade de... Aí aquilo dali já fica assim, peraí. Isso daí pode ser, não estou afirmando, mas
Pode ser, quando você soma várias características que você está tendo, está se observando, e não é de hoje, você já está carregando isso de um tempo, só que você criou estratégias para ir driblando isso, a mulher, ela é mestre em fazer isso, né? A maioria das avaliações e dos padrões que foram feitos de avaliação internacional, elas foram baseadas no sexo masculino, porque o homem ele tem uma facilidade de se manter padronizado, então foi mais fácil de avaliar. Mulher, não. A gente tem a facilidade de camuflar, a facilidade de mudar o caminho e de criar estratégias. Então, o público feminino é mais complexo de chegar a um diagnóstico, de fechar um diagnóstico. Porque nós temos essas habilidades de camuflar, de mudar, de criar estratégias para driblar, onde a dificuldade existe, mas a gente driblou ela. Então, infelizmente, nós temos uma dificuldade, um tempo maior de rastreio para chegar numa conclusão diagnóstico da mulher do que do homem. Mas não é impossível. A gente vai fazer as avaliações psicopedagógicas, neuropsicológicas, que está muito em alta também. É um quadro de avaliações, testes, tabelas, que são feitas, avaliações e chegam no resultado dentro de algum transtorno ou não, para intervir. Para aí já chegar, olha, é isso, chegamos numa conclusão, para entrar com medicação, se for o caso, nem sempre é. Mas a maioria pode não entrar com medicação, gente. Mas uma coisa que eu aconselho a todos, entre com terapia. Algumas vezes o médico não vai passar medicação, mas eu sempre recomendo a terapia. Busque terapia. Se você não se identificou com a abordagem X, tenta a abordagem Y, se permita. Porque em alguma abordagem você vai se encontrar. Você não está sozinha. Eu recebo muitas mulheres que elas não se entendem, se não se compreendem. Por que eu sou assim? Por que eu tenho dificuldade nisso? Gente, ela é uma mulher adulta, provavelmente no quadro de autismo, só que lá atrás, na nossa infância, não era falado de autismo direito. Então, isso foi passando, e hoje é fácil diagnosticar uma criança autista. Mas nós, mulheres, homens de 30 e pouco, 40 e pouco, 50 e pouco, tá mais difícil. Não só o diagnóstico, mas da pessoa se colocar. Eu vejo essa pessoa trazendo o filho. Olha, tá aqui meu filho, eu acho que ele é autista, ele tem dificuldade nisso, e nisso e nisso. Mas quando eu era pequena, eu era igualzinho. Eu vejo muito essa fala. Meu filho é que nem eu quando eu era pequeno. E daí que os pais estão começando a ser diagnosticados, né? Quando descobrem o filho. E aí a gente vai lá para os idosos. Como é que é a psicopedagogia com idosos? O que a psicopedagogia vai fazer com esse público? Gente, regeneração cognitiva. Nós temos abordagens dentro da psicopedagogia que tem a proposta de regeneração cognitiva. Não é? O que acontece com o público de idosos? Esquecimento frequente, outras características que o público idoso tem, já está com dificuldade de trazer falas cotidianas, o público idoso já está com dificuldade motora, lembra do corpo, condições motoras. Quando o seu corpo ele está debilitado, vai ter uma limitação cognitiva também. O corpo em movimento, o corpo sendo explorado e potencializado, a musculatura sendo desenvolvida, você recebe mais oxigenação no cérebro. Você recebe mais nutrientes para os seus neurônios funcionarem melhor e mandar informação um para o outro. O público idoso já é um público que ele tem uma condição motora reduzida. Por isso que a gente fala para os idosos, mantenham a academia, não deixem de fazer suas atividades físicas diárias, vão para um grupo de idosos para sair, para se divertir, para passear, porque isso vai manter a oxigenação em dia, não vão esquecer com facilidade. Percebe só que aquele idoso que sai, que vai brincar de bingo com um grupo, sabe aquelas que alugam ônibus e saem para excursão? O cérebro delas, se fizer um exame, está muito mais oxigenado do que daquela senhora, daquele senhor que está dentro de casa, assistindo televisão o dia todo, sentado no sofá, não mexe o corpo. Então, a psicopedagogia, ela vai ofertar essas ações com o público idoso. Tanto a interação social,
sair, de interagir, de conversar, de falar como é que foi o dia, de falar do neto 10 vezes. É importante para eles. Eles trazem informações importantes, a gente não pode... Tem muita família que fala assim, deixa pra lá, não vamos conversar agora. Não, conversa sim, conversa com seu idoso, ouça seu idoso, porque ele precisa botar informação para fora, receber informação, oxigenar esse cérebro, senão ele vai só... A qualidade cognitiva vai baixando. Por aí. Bacana. Muito legal. Karina, só para pessoal que não te conhece ainda, pessoal que está vendo a gravação, você atende todos esses públicos? Eu atendo todos esses públicos, sim. Eu estou muito focada nesse momento no público infantil, porque a demanda nesse momento está sendo mais o público infantil. Só que eu trabalho com o público de adolescentes também, idosos, adultos, e eu atuo dentro de uma abordagem que se chama método Forrester, que é dentro da psicopedagogia. Como eu falei no início, tem ABA, tem outras de Floor Time, Forrester, tem várias abordagens diferentes. E com o público de adultos, eu atuo dentro de uma abordagem que vai estar sempre relacionando a aprendizagem com o cotidiano, sempre para fora, sempre transcendendo, para fora. O que você está fazendo aqui vai te otimizar e vai te ensinar o que lá fora? Vai melhorar a sua visão episódica da realidade, por exemplo. É uma pessoa que tem visão episódica da realidade. Ela pensa no aqui e no agora, mas não se organiza, não cria uma estratégia nem para o ontem nem para amanhã. Ela só vive no aqui e no agora. Então, visão episódica, é só esse episódio da realidade. Tem isso no público infantil, mas também tem no público adulto. Quando eu rastreio isso, eu vou atuar em cima daquilo dali. Então, a abordagem psicopedagógica com adultos é focando, é direcionando. É aqui que você está com dificuldade? Vamos focar nisso daqui e vamos fazer com que isso te dê benefícios para a sua vida fora daqui. Essa é a atuação psicopedagógica com o público adulto. Mas o que eu mais tenho agora é o público infantil, nesse momento. Mas eu atuo em todas as áreas. E se alguém quiser, assim, fazer uma avaliação com você para saber se precisa, se você pode ajudar, como é que essa pessoa faz? Porque você tem aí a Casa Ceia, né, que eu ainda tenho que visitar um dia mais cedo para poder te visitar, mas que você não esteja atendendo, né? E que no caso, Conceição de Jacareí, você pode falar um pouquinho aí do que tem lá. E você também tem os atendimentos online, porque às vezes a pessoa que está assistindo aqui a nossa live está um pouco distante, né? E não tem como vir aqui à nossa cidade para poder ter esse contato com você no presencial. Você consegue também atender online. Sim, então. O meu espaço é um chalé, Casa Ceia, fica em Conceição de Jacareí. Esse espaço é bem aconchegante, voltado para o público infantil, porque eu trabalho muito com o natural, a natureza. Então, a gente tem plantas, as crianças plantam, as crianças colhem, estão plantando temperos agora. Depois que a gente colher esse tempero, vamos fazer juntos uma receita. Então, é o início, meio e fim, que a criança ela vai participar. Desde a semente, plantando, semeando, colhendo, e depois o que colheu vai ser feito o quê. Então, eu tenho esse espaço pensando muito no natural, e eu atendo as crianças lá. Eu atendo o público de adolescentes e adultos, se quiserem presencial, lá também. Porém, a maioria desse público prefere, pela comodidade, pelo tempo, trabalho, online. Então, a gente também faz um atendimento online, sim. Não importa a distância, eu vou passar o material, eu vou fazer uma anamnese, a pessoa vai me explicar os principais pontos, porque são grupos que a pessoa pode estar longe porque ela vai participar. Eu não consigo fazer intervenção online com o público infantil. Isso eu não faço. Eu preciso manusear o corpo, eu preciso posicionar, melhorar a postura, eu preciso trabalhar a acuidade visual, se eu preciso aproximar a atividade, se eu preciso distanciar, se eu preciso colocar um ângulo de 90, um ângulo de 45. Então, o público infantil, eu preciso ainda estar com eles presentes. Mas o público de adultos, a gente pode fazer um trabalho online. Pode entrar em contato comigo aqui pelo chat mesmo, do Instagram. Eu vou passar o meu contato. Eu tiro dúvidas, tem uma conversa inicial, onde a pessoa me fala os seus principais problemas. Eu vou direcionar, porque às vezes acontece, gente, e é super normal, e vocês estão abertos a isso. A pessoa ela me traz uma demanda,
algumas perguntas que não são para psicopedagogia. Mas tudo bem também. Não fiquem, eu não vou perguntar, não. Será que o que eu estou sentindo é da área dela? Não vou perguntar, não. Pergunta sim, porque vai ser um prazer te direcionar. Pode não ser na minha área, mas é com uma fono. Vamos pensar nisso juntos? Eu vou te direcionar para uma fonoaudióloga. A sua situação é com terapia ocupacional, então vamos lá. É interessante que eu estou aberta a isso e vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tendo dúvidas, que se não for comigo eu vou direcionar para as áreas específicas. Legal. A página da Karina é @Casa Ceia, bem simples, né? Casa Ceia, lá o lugar, o chalé dela, que tá lindo, assim, eu já vi umas fotos, uns vídeos, mas eu quero ir lá ainda presencialmente, né, para poder conhecer. Mas é só vocês acompanharem aí, sigam, né, se vocês não estão seguindo ainda, Casa Ceia, @Casa Ceia, para conhecer melhor o trabalho da Karina, e uma super profissional. Sigam aí também @Mandita Dourado, para que vocês possam ter aqui toda semana, né, um conteúdo diferente, com diferentes áreas da vida. Semana que vem, Karina, e o pessoal que está aqui, você também está convidada porque você é empreendedora. Nós vamos falar sobre empreendedorismo com o Emerson Camilo. Vai ser bem legal, né, o que é empreender, né, para quem serve. Então vai ser muito legal as pessoas poderem estar aqui. Então é só seguir aí para vocês acompanharem. Tá vendo a gravação? Se inscreve no canal, curte, né? É importante que vocês deixem um comentário, como que foi a live, né? O que vocês aprenderam? A Karina trouxe tanta informação, vocês já sabiam isso tudo? Eu não sabia quase nada, aprendi aqui um monte, né? Então é legal para que a gente saiba, para que a gente sinta, pô, tá legal, vamos fazer outra, Karina, foi legal. Ó, o pessoal não gostou, Karina, acho que a gente vai ter que mudar o estilo e tal. Isso é muito importante pra gente, né? Vamos tirar uma foto também, vamos dar um sorriso aqui, vocês dão um print, marca a gente lá no Instagram, né, nos status, nos stories, para que a gente possa levar esse conteúdo para mais pessoas, né? Porque como a gente viu aqui, a psicopedagogia não é uma coisa só para criança, né? Depois eu vou querer investigar aí o meu caso, tá, Karina? Sim. Lá na Casa Ceia. Vamos dar um sorriso aí, Karina. Pessoal, tira um print aí para vocês postarem. Teve um monte de gente que entrou depois, aqui vai ficar gravado, tá? Fernanda, Sueli, Miguel, Regiane, Maria Arlete. Vai ficar gravado, fiquem tranquilas. Que daqui a pouco tá a gravação aí no Instagram e depois a gente joga para as outras plataformas. Vamos lá, dá um sorriso. Conseguiram? Tirei vários. Deu tempo, né? Deu tempo, eu consegui aqui. Marca a gente, fala o que você aprendeu aí para você entender um pouquinho mais. Não é para você, às vezes é para um parente, né, Karina? Mas aí ela vai te direcionando com relação ao seu filho e tal. Se for no presencial, ela consegue atender crianças. Se for no online, no caso adultos e adolescentes. Obrigada, a Júnior tá falando aqui que a gente está de parabéns. Obrigada, Júnior, obrigada pela presença aqui desde o comecinho, né? Espero que você tenha aprendido bastante também. Karina, vou deixar a palavra com você, quero te agradecer. Agradecer a todo mundo que esteve aqui na gravação com a gente, participando, interagindo. O pessoal não falou muito, né? Mas tenho certeza que eles ficaram ligadinhos ali, ouvindo e aprendendo. E algumas pessoas subiram algumas reações também. Quero agradecer a todo mundo que está vendo a gravação, né? Porque às vezes é o horário, tá cuidando do filho, tá chegando do trabalho ainda, não consegue entrar. Então, você que está vendo a gravação, muito obrigada também, né? Por você estar aqui. E, Karina, vou deixar agora a palavra com você, né? Quero te agradecer por você ter disponibilizado seu tempo para me falar desse trabalho que você ama tanto, que você é uma profissional tão competente, que você gosta tanto do que você faz, né? Para que você fale aí qual a dica que você deixa para a galera, qual o seu resumão para o dia de hoje, o que você pode deixar de informação, de mensagem para a gente. Como eu falei sobre esses grupos que eu atendo, o público infantil, eu foco muito, o que eu venho recebendo muito de demanda são crianças que já têm algum transtorno, já têm alguma dificuldade, né, diagnosticada. Então, muitas crianças com TEA, com autismo, com TDAH e outros transtornos de aprendizagem. Mas não significa que eu só atenda a esses grupos, tá, gente? Então, é aberto. Percebeu dificuldade? Por isso que eu não foquei muito durante a minha explicação no TEA, no TDAH,
Porque acaba que as pessoas, elas pensam que é só esse público que é atendido e que tem dificuldade de aprendizagem. Ah, se eu não tenho diagnóstico, eu não tenho dificuldade. E não é bem por aí. Então, assim, eu atendo todos esses grupos, tendo diagnóstico ou não, eu atendo, tá bom? Crianças, pessoas cegas, pessoas surdas, eu também faço atendimento em Libras. Vocês são convidados, entrem em contato pelo direct, vocês terão bem recebidos. Vou encaminhar vocês para uma conversa. Quem quiser também, quero conversar, quero tirar dúvidas, não paga por isso, gente. Vocês têm a liberdade de entrar em contato para eu conversar com vocês. Amanda, eu quero agradecer muito a você por essa oportunidade, por esse convite. A gente já vem conversando há muito tempo sobre isso. Eu acho fascinante o seu trabalho também de não só querer trazer o assunto, mas está sempre querendo que outras pessoas cresçam na vida também. Eu acho que bem interessante, é bem dentro da sua abordagem terapêutica também, né? Eu quero crescer, eu quero que todo mundo cresça. Eu acho que é muito a sua vibe. Eu acho muito bacana, eu agradeço muito. Agradeço ao público que acompanhou, tá bom? Agradeço também ao público que vai assistir depois, no momento oportuno. Cada um tem a sua demanda. Então, no momento que você estiver assistindo, eu já agradeço também por esse tempo de atenção. Tá bom, gente? Muito obrigada. Estou lá em Conceição de Jacareí, na Casa Ceia, de segunda a sexta, em horário comercial. É só entrar em contato, marcar. Eu só peço para não pensar, assim, eu vou lá amanhã, 10 da manhã que eu vou conversar com ela. Entre em contato antes, porque eu atendo. E aí eu deixo a porta fechada para a gente poder fazer um atendimento mais específico. Talvez a pessoa chegue lá no portão e veja fechado, mas eu estou lá. Então, entre em contato antes, a gente vai agendar um horário para a gente conversar, tá bom? Vai ser um prazer receber vocês, para a gente conversar um pouquinho. Beijo, obrigada, Amanda. Obrigada. Vamos ficar para conhecer pessoalmente, né? Eu conheci outro espaço, agora eu quero conhecer a Casa Ceia. Galera, então, semana que vem, Emerson Camilo aqui para a gente falar sobre empreendedorismo, né? O que é isso, para quem serve, vai ser bem legal. Às 8 da noite, toda segunda-feira, uma live especial. Gratidão, Karina, gratidão a todos vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.